O Velho Oeste não era tão hostil como dizem, mas o Estado, ele chegou lá. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Antes de começar, esse conteúdo aqui foi baseado no texto The Not So Wild Wild West, do Instituto Mises. Em tradução livre é O Oeste Selvagem, Não Tão Selvagem, e que deu origem a um livro. O link está aqui na descrição do vídeo. O termo Velho Oeste se refere a eventos históricos que ocorreram durante a expansão da fronteira dos Estados Unidos da América em direção à costa oeste, principalmente na segunda metade do século XIX. Até então, só a costa leste era povoada pelos americanos. Era uma faixa de terra relativamente pequena entre o rio Mississippi e o Oceano Atlântico. A descoberta de ouro na Califórnia, lá do outro lado do país, em 1848, acelerou o processo de expansão da fronteira. Nessa evolução, as pessoas avançavam para o oeste à procura de oportunidades, de riqueza e de liberdade. Certamente, muitas das concepções que habitam o imaginário popular atual sobre os acontecimentos da época se devem aos filmes de Hollywood do gênero western, que contaminam a nossa percepção. Esses filmes mostram uma verdadeira terra sem lei, com muita violência, assassinatos e roubos a banco. Um desrespeito generalizado aos direitos naturais. Mas um olhar mais profundo às condições daquela época estimula a duvidar dessas concepções superficiais. No livro Frontier Violence: Another Look, o historiador texano William Eugene Holland escreveu que a fronteira oeste era muito mais civilizada, mais pacífica e um local mais seguro que a sociedade americana de hoje. Pois é, os homicídios eram incomuns e a violência era exceção, mesmo nas grandes cidades que se formavam em torno da criação de gado. Os registros de assaltos a bancos da época são muito raros, muito menos em comparação aos que são registrados atualmente. Mas então como e por que a lei e a ordem predominavam? Os estatistas de plantão atribuem essa civilidade toda à presença de representantes do governo federal, isso é, prefeitos, xerifes e juízes. Porém, nós libertários sabemos que as coisas não são bem assim. No Velho Oeste, a presença do Estado era muito fraca. À época, foram criadas instituições privadas e de participação voluntária cuja fim era garantir que os direitos de propriedade fossem respeitados. Um exemplo desse tipo de instituição eram os clubes de terra, para os pioneiros que ocupavam terras que ainda não tinham sido aprovadas pelo governo federal, e obter o reconhecimento de sua posse era um problema. O jeito para resolver foi criar esses clubes, organizações extralegais. Eles existiam por todo o meio oeste americano. Estas associações estabeleciam as regras para registro e proteção de terrenos, mas tinham normas diferentes entre si. Cada clube adotava sua própria constituição de regras, que se adequava aos costumes de cada local. As constituições de alguns clubes regulavam as melhorias mínimas que deveriam ser feitas para fins de reconhecimento. Isso é um bom incentivo e é compatível com a ética de propriedade. Os agentes oficiais de clubes de terra eram eleitos como presidente e vice-presidente. Os juízes seguiam regras bem estabelecidas para resolver as disputas. É de invejar qualquer brasileiro que está à mercê dos arbítrios do STF. Para cobrir as despesas de arbitragem, cobravam uma taxa de uso. O importante é que as associações das pessoas a esses clubes extralegais eram voluntárias, e as regras eram consistentes segundo as preferências dos seus participantes. Assim, os clubes conseguiam promover proteção e justiça para os participantes sem o uso da violência. Só usavam a violência contra um associado que não seguisse as regras. Eles aplicavam sanções como essa aqui. Abre aspas, resolve-se que, para sustentar de maneira mais eficiente os colonos e suas justas reivindicações, de acordo com os costumes locais e para evitar dificuldades e discórdias na sociedade, juramos mutuamente nossas honras de observar rigidamente as seguintes resoluções: que não nos associaremos nem apoiaremos os que não respeitam as reivindicações dos colonos e, além disso, não faremos amizades com eles, nem realizaremos trocas, nem negociaremos de qualquer forma com eles. Fecha aspas. Outras instituições que surgiram foram as associações de pecuaristas, que também tinham regras formais para governar um grupo voluntário de pessoas. Mas elas impunham o direito à propriedade de forma violenta, em vez de impelir as pessoas a respeitar por meio de sanções comerciais. Essas outras associações funcionavam como agentes privados de proteção. Elas surgiram como uma resposta do mercado a uma demanda específica, contratando gente para ser detetive de gado. Aqui é gado de verdade.
Eram pessoas que defendiam os direitos de propriedade dos pecuaristas motivadas por recompensas financeiras. Esses detetives perseguiam, capturavam e chegavam até mesmo a matar ladrões de gado algumas vezes. Alguns críticos dizem que esse tipo de agente privado de proteção poderia fomentar uma tirania de larga escala, que usasse os poderes indevidamente. Isso infringiria os direitos individuais de pessoas de fora da organização. Só que isso não foi considerado lá no Velho Oeste. É que não é economicamente viável para um grupo de bandidos formar uma agência privada de grande escala, para vender proteção para eles mesmos. Milícias só podem existir quando são alimentadas direta ou indiretamente por um ente coercivo de fora e maior. Um outro exemplo interessante de organização voluntária no Velho Oeste é o dos mineiros, que migraram rumo à Califórnia e resolveram se unir em companhias de mineração. Elas se baseavam em contratos com regras para financiar a expedição, resolver disputas entre mineiros da mesma companhia, cuidar dos trabalhadores doentes ou acidentados, e também podiam prever regras de boa conduta e multas por desobediência. Contratos de mineradoras diferentes tinham regras diferentes, porém eram todas voluntárias. É como um sindicato, não tem nada de errado em associações voluntárias. O ruim é a cooperação do Estado, como explica Henry Hazlitt em Economia em uma Única Lição. Quando indivíduos de companhias diferentes se encontravam no campo de mineração, era necessário alguma negociação adicional. Geralmente faziam uma reunião e montavam um comitê para discutir e organizar a divisão das minas. Normalmente, eles chegavam em um acordo que era adotado unanimemente pelos mineradores, e nenhuma intermediação jurídica externa era demandada. E os advogados treinados não eram bem-vindos nesses campos de mineração, inclusive eram banidos em alguns distritos. Talvez o melhor exemplo de leis privadas no Velho Oeste seja a organização dos trens que atravessavam as planícies em direção ao ouro californiano. Esses pioneiros perceberam a necessidade de criarem as próprias leis e mecanismos antes mesmo de começar a jornada. A chamada Lei da Planície ajudava a estimular a adoção voluntária de uma constituição formal para os trens de vagões. Uma das primeiras tarefas era escolher os oficiais responsáveis por garantir o cumprimento das regras: o capitão, capitão assistente, tesoureiro, secretário e um oficial da guarda. As constituições geralmente incluíam regras para resolver conflitos, para determinar os deveres de cada oficial e previam a punição para ofensas, que podiam chegar até o banimento das pessoas do grupo. No preâmbulo de uma dessas constituições, por exemplo, tinha lá: nós, cidadãos e habitantes dos Estados Unidos e membros da Green and Jersey County Company of Immigrants to California, presentes a iniciar uma viagem por um território onde as leis de nosso país não estendem sua proteção, consideramos necessário para a preservação de nossos direitos, estabelecer certas regras e regulamentos. Portanto, tendo primeiro organizado uma constituição de governança, para nós mesmos procedermos agora a promulgar e ordenar as seguintes leis. E com isso negamos qualquer desejo ou intenção de violar ou desrespeitar as leis de nosso país. Muita gente apenas aprendeu a repetir rejeição, mas não aprendeu a criticar o que rejeita quando fala de anarcocapitalismo. Anarquia não é a ausência de ordem, é a ausência de autoridade autodeclarada. Quem diz que vai causar desordem são os que querem persuadir pessoas a aceitar controle de um ente autoritário. O voto pode servir como critério para descobrir uma tendência de escolha em um grupo, mas não é ele que legitima a permissão para comandar sobre alguém. Votos servem para ponderar os pesos numéricos a escolhas variadas, mas voto não é um contrato. Ao se basear em contratos e trocas voluntárias, o Velho Oeste americano foi um bom exemplo de como o anarcocapitalismo não é sinônimo de caos, como tanta gente erroneamente critica. Os direitos de propriedade são protegidos e a ordem civil prevalece. Agências privadas podem promover as funções necessárias visando a preservação da ordem. Como toda empresa, elas podem mostrar que embates físicos, guerras e etc. são coisas caras demais. E como toda empresa precisa buscar lucros, vão buscar métodos de baixo custo para resolver conflitos, como as câmaras de arbitragem. Esse exemplo histórico deixa claro também que o conceito de justiça não é imutável. As preferências dos indivíduos quanto às regras a serem seguidas são diferentes em regiões e tempos diferentes. E o preço que eles estão dispostos a pagar por elas também muda. Por isso, cada cultura evolui diferente, regras diferentes aparecerão em sociedades diferentes. E por último, não é economicamente viável, em larga escala, basear a economia em crime e em transgressão de propriedade.
Máfias grandes que dominam a sociedade não aparecem no Ancapistão. A competição entre agências de proteção privada, que teriam menos custos se cada um também respeitasse o direito natural de autodefesa, e os corpos de adjudicação ficarão contra o comportamento inadequado. O mercado consumidor, quando é livre, dá informações melhores do que as relações distorcidas pelo Estado que estão disponíveis hoje. Cada pessoa, usando as próprias impressões e as dos outros, sabe escolher o que é mais vantajoso em cada momento que vive. Funcionar não significa ausência de problemas, até porque eles são subjetivos. O que pode ser um problema para um pode não ser para outra pessoa. O Velho Oeste foi um Ancapistão. Se funcionou na época da expansão das fronteiras internas americanas, por que não funcionaria novamente? O Estado mínimo sofreu metástase. Finge a surpresa. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por indivíduos livres, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Felipe Barr. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!